mentiram para mim sobre o desarmamento. Flávio Quintela e Benê Barbosa. Análise em áudio. O livro vai tratar de armas, desarmamento, posse e porte de armas de fogo e das leis que tratam sobre o tema. Para os autores, poucos assuntos despertam opiniões tão acaloradas quanto o assunto do armamento civil. E na visão do Flávio e do Benê, as pessoas, mesmo não tendo um embasamento racional numa instrução a respeito desse tema, elas emitem opiniões, assumem posições emocionais e muito sentimentais. Na visão do Flávio e do Benê, a culpa disso tem a ver com a mídia e com a propaganda que o próprio governo faz, que é a ação de esconder as informações corretas do público e que são baseadas nos fatos e oferecer a esse público informações desconectas, informações que vão despertar o desconhecimento e o preconceito em relação às armas, né? E chama a atenção que não só a mídia e o governo vai ocultar as informações corretas, como também para os autores, eles são informados ao público com conteúdos falsos, né? Informações falsas é o que vai ser transmitido ao público. Os autores vão chamar então isso de cárcere mental e vão dizer que a intenção disso é manipular a opinião pública, né, e a sociedade como um todo. É um processo, né, de ocultar a verdade e substituir essa verdade por mentiras. E por causa disso, então, desse jogo de mentiras que é compartilhado com a sociedade civil, os autores se propõem neste livro a tratar a respeito desse assunto baseado exatamente nos fatos e na defesa, né, na contradição das principais mentiras que é usado para promover aí a ideia do desarmamento, né? Então, são 10 capítulos e cada um desses capítulos é embasado na defesa de uma mentira que os autores vão chamar de falácia, a qual os autores Flávio e Benê vão desmistificar, vão esclarecer cada uma dessas falácias. E no capítulo 1º, né, que os autores vão chamar de o governo se preocupa mais com as pessoas, a temática, a falácia que é apresentada no capítulo 1, e qual eles vão discorrer, o governo se preocupa com as pessoas. E vai começar com uma citação de Mao Tse Tung, que diz que todo poder político vem do cano de uma arma. Assim vai ser a citação de Mao Tse Tung, a dizer que o Partido Comunista precisa comandar todas as armas, porque desta maneira nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido, entre aspas, essa citação. Então os autores vão abordar que um dos maiores problemas das sociedades modernas é querer acreditar que o Estado, né, o governo, é um pai que cuida dos seus cidadãos. E esses cidadãos, né, vão assumir o papel de crianças irresponsáveis. E o pai, que é esse Estado, vai precisar fazer sua vontade para proteger e cuidar dessas crianças, que no caso somos nós, a sociedade. Porque nós seríamos estas crianças irresponsáveis e imaturas. E é daí, desse ponto de vista, que os governantes acabam assumindo um papel exagerado desse grande pai e exercendo no nível também exagerado um certo controle e dominação sobre as pessoas. E nisso recai esse objetivo de desarmar a população, que, segundo os autores, tem a finalidade, né, dentro desse contexto de desarmamento, de exercer uma vantagem de força sobre a sociedade. Claro, sobre a alegação de que o governo se preocupa com as pessoas e por isso quer desarmá-las. E essa vai ser a falácia combatida neste capítulo, né, que é o governo se preocupa com as pessoas e por isso quer desarmá-las. E essa falácia será aí devidamente respondida pelos autores neste capítulo. E eles vão dizer, então, que
governos totalitários é que temem que, em meio à opressão, né, desses governos totalitários, a população se levante contra ele. E para que não ocorra isso, governos tirânicos, né, eles tendem a querer desarmar a população para que no futuro essa população não possa se organizar e se defenderem desse governo despótico, né? Então os autores vão dizer que na época do Brasil colônia, qualquer um que fabricasse armas de fogo no território brasileiro poderia ser condenado à morte, né? Ou seja, a preocupação da coroa portuguesa não era com o bem-estar dos brasileiros, nem com a criminalidade, etc. Mas a restrição à produção de armas era simplesmente para dificultar a formação de milícias coloniais que pudesse ameaçar o poder que Portugal exercia naquele momento da colonização do território brasileiro. Isso nós vamos ver mais ou menos na página 30. Essa condição vai perdurar até 1815, com a chegada da família real portuguesa, né, no Brasil, e a colônia então vai ser elevada ao estado de Reino Unido, uma condição que vai durar até 1822, quando é proclamada a independência, né, por Dom Pedro I, e inicia a partir daí o período imperial. A partir de 1831, esse Dom Pedro abdica do trono, e vai tomar o seu lugar o Dom Pedro II, que era o seu filho, só que menor de idade, né, tinha 5 anos na época, e não podia assumir o trono. A partir daí, então, entra o período de regência, né, o período regencial, e vai assumir primeiramente o regente Feijó, por ocasião da minoridade aí do então Dom Pedro II. Então, vai haver, a partir desse momento, na história brasileira, um empenho muito particular de dissolver as milícias que se formavam e organizar o poder de fogo sobre a mão da Guarda Nacional, né, que estava também sendo formada nesse período regencial. E para os autores, o significado disso estava muito claro, que era, abre aspas, negar armas de fogo a um grupo de pessoas é a premissa básica para manter um estado de dominação sobre tal grupo. Fecha aspas, né? Isso está na página 32, essa citação. Os autores vão mostrar ainda, a partir da página 33, 34, mais ou menos, que após a Revolução de 1930, né, quando Getúlio Vargas toma o poder, assume a presidência da República, vai acontecer o que os autores vão chamar de primeira campanha de desarmamento, né? E a justificativa era combater o coronelismo e o cangaço que ocorria na região do Nordeste, principalmente. Os autores, então, vão mostrar que, para promover esse desarmamento na era Getúlio Vargas, foi usado um discurso que até hoje é usado em nossos dias, de forma muito eficaz, para capturar a mente das pessoas e promover uma desinformação. Na época de Getúlio Vargas, né, a propaganda feita foi de que as armas que os cangaceiros utilizavam em seus crimes, elas vinham do furto ou do extravio das armas dos próprios coronéis, né, que eram aqueles fazendeiros, a qual eram dadas certo poder de fogo para que protegesse toda aquela região. Então, justificar a tomada dessas armas dos coronéis, né, foi usado para isso essa falsa informação de que o cangaço, né, aí principalmente de Lampião, eles utilizavam nos seus crimes as armas destes fazendeiros. Então, essa justificativa, essa tentativa de capturar a mente das pessoas com desinformação, é algo aí que já vem ocorrendo desde a época do Getúlio Vargas. Mas decorreu disso que os bandidos do cangaço, né, eles acabaram achando mais facilidade para continuar cometendo os crimes, porque agora
de um modo geral, não havia pessoas armadas que pudessem aí fazer frente às ações criminosas de Lampião e do cangaço de modo geral. Quanto a isso, os autores então vão dizer, próxima página 35, abre aspas, que Lampião desfrutou do mesmo benefício que os criminosos de hoje desfrutam, que é escolher as vítimas sem a preocupação de ser baleado ou morto durante o crime. Fecha aspas para a citação do autor. E para efeito de informação, o Lampião e parte aí do seu grupo foram mortos numa emboscada em 1938, em Sergipe, né, na cidade de Mossoró. Antes disso, em 1927, já houve um evento que chama a atenção com relação ao contrário do que se diz de que as armas de fogo elas não são eficazes aí no sentido de defender a população. Bom, se em 1938 Lampião e seu bando morreu, em 1927, ou seja, antes disso, na cidade de Mossoró, o prefeito mandou retirar, sabendo que o grupo de Lampião ia invadir essa cidade, mandou que retirasse idosos, mulheres e as crianças da cidade, e armou 300 voluntários, né, que se dispuseram a lutar contra o bando de Lampião. E quando o grupo de Lampião então atacou a cidade, eles foram repelidos por esses 300 voluntários, né, e acabou fugindo sem cometer os crimes que estavam acostumados. E esse episódio, na visão dos autores, mostram que a ação de tomar as armas, recolher as armas dos coronéis, tinha sido uma ação equivocada, porque da forma como a cidade de Mossoró repeliu o bando de Lampião, poderia ter ocorrido em diversas outras cidades, né? E também vai mostrar na visão dos autores que a ação do prefeito em armar aqueles voluntários, armar parte da população local ali para se defender com armas de fogo foi mais do que acertada. E de modo geral, essa história ocorrida em Mossoró vai mostrar que na luta contra os bandidos, né, uma população armada ela vai estar muito mais segura. A partir daí, então, nós estamos na página 43, e até a página 55 será tratado o capítulo 2. E a falácia deste capítulo é algo muito comum de se ouvir também na mídia, que é as armas matam. E na visão dos autores, as armas precisam sempre de alguém por trás delas para matar. Puxar o gatilho, matar uma outra pessoa, vai depender da ação primária do indivíduo que está por trás da arma, que está portando a arma. Da mesma forma que pedras, facas, bastões também pode virar armas letais na mão de pessoas com a intenção de ferir, de fazer o mal a alguém. Na verdade, isso é uma estatística de que as armas mais usadas para matar, quando se trata de crimes de oportunidade, né, os crimes passionais principalmente, não são armas de fogo, mas são as armas que estão à disposição naquele momento, né, seja uma faca, um bastão, uma pedra. São os crimes que acontecem no calor da discussão. Então, não são necessariamente, né, ou objetivamente falando, feito o uso de armas de fogo para cometer tais crimes. Mas, então, os autores vão chamar a atenção para algo que é muito relevante dentro desse tema, que é uma espécie de transferência de responsabilidade que acontece em nossa cultura, né? As pessoas têm suas devidas responsabilidades removida e transferida para as coisas, né? Ou seja, a responsabilidade por uma ação, ela sai da pessoa para partir para as coisas. Nesse caso, para as armas. É como se os indivíduos não tivessem autonomia nem responsabilidade própria, né? Por exemplo, o autor vai citar um exemplo muito conveniente nesse momento, que é assim: se uma pessoa está com câncer nos pulmões, a culpa é do fabricante de cigarros.
Se alguém briga no trânsito, a culpa é da infância difícil que aquela pessoa tem, né? Se alguém atira e mata uma outra pessoa, a culpa é da arma que matou. Então os autores vão dizer sobre isso que os cidadãos que deixam, aliás, uma marca positiva ao seu redor, são aqueles que assumem as consequências por seus atos e as responsabilidades por suas escolhas, né? Isso vai estar na página 44. Mas então, seguindo adiante, os autores vão citar algumas manchetes de jornais e noticiários, né, que mostram esse tipo de racionalidade que foi dita, essa transferência de responsabilidade das pessoas para as coisas. E esses noticiários, os autores vão trazer aí alguns exemplos da página 161 a 174, e mostrando como as manchetes midiáticas elas podem favorecer essa distorção da realidade e essa transferência de responsabilidade, né? Então eles vão citar alguns exemplos, abre aspas, garotos teriam achado na rua arma que matou o menino. 2 jovens são mortos por arma de fogo. Homem morre e outro fica ferido após carro passar atirando. Essas citações que o autor faz, elas possuem suas referências, né? Elas saíram em noticiários, e as referências a esses textos, né, essas citações, elas se encontram no próprio livro. E os autores então vão concluir a respeito disso que a cobertura jornalística no Brasil, ela dá destaque sempre à arma de fogo e não no indivíduo que portava aquela arma e que cometeu a ação. E os autores também vão explicar o motivo disso, de que a mídia brasileira ela é de esquerda, né? Ideologicamente falando, a esquerda defende política de restrição às armas e do controle dessas armas pelo próprio Estado, né? E para que isso seja feito, eles afastam o máximo que podem da própria realidade, né? E faz um uso massivo da propaganda ideológica, porque esses noticiários que o autor cita, traz a nossa reflexão, é um exemplo disso, de uma propaganda ideológica em favor de uma política de um Estado restritivo, né, e ideologicamente de esquerda. Então vamos passar ao capítulo 3, onde a falácia que os autores vão responder é uma muito difundido atualmente também, de que é de países desarmados são mais seguros. E um exemplo que os autores vão citar, por também ser tratado, exposto aí, regularmente pela mídia, é o exemplo da Inglaterra, de que se diz ser um país desarmado e seguro. E para desmascarar essa falácia, o autor vai entrar um pouco na história da Inglaterra, para dizer que o sistema jurídico desse país, né, chamado de lei comum, e se trata de leis que foram desenvolvidas nos tribunais ao longo do tempo, né, em diversas cortes, por juízes diferentes, que se basearam na tradição, nos precedentes e nos costumes locais. Lá pelo século XII apenas foi que o rei Henrique II unificou esses diversos códigos legais e formou esse sistema, né, em vigor até hoje, chamado de lei comum. Só que os autores vão chamar a atenção de que essas leis comuns, assim como as leis locais que vinham antes dela, antes da unificação dessas leis num único código jurídico, elas prescreviam, elas garantiam o direito do cidadão de possuir arma para defesa própria. Foi somente em 1215 que houve a criação do parlamento, né? E em 1689 é que esse parlamento assina a Declaração de Direitos, ou que também é chamado Carta de Direitos, que vai, então, limitar o poder do rei e aumentando, respectivamente, o poder desse próprio parlamento, e vai, então, reagir ao que o rei Jaime II havia tentado fazer, que era desarmar os protestantes, né, e eliminar liberdades individuais. Então, através dessa Carta de Direitos, vai ser permitida aí
aos súditos do reino, né, aos súditos protestantes que tivessem armas para sua defesa. Isso o autor está contando um pouco da história para a gente entender que nem sempre a Inglaterra foi esse país desarmamentista que a mídia quer nos mostrar. Mas então o autor vai continuar dizendo que no século XVIII, William Blackstone, que foi um importante jurista inglês, ele vai escrever um tratado, né, em 4 volumes, que chamou-se Comentários sobre as Leis da Inglaterra, na qual ele defendia porte de arma e a defesa do pessoal com arma de fogo. E os autores então vão dizer sobre isso que o pensamento desse jurista e da própria Carta de Direitos, né, era que as armas são, além de tudo, instrumentos de liberdade e garantias de direito. Isso está na página 57. Para esse jurista, Blackstone, né, e para os fundadores da democracia americana, o armamento, a posse e a porte de uma arma de fogo vão além de um direito individual. Elas são também a única garantia que um povo tem de que diante de um governo tirânico, esse povo tem como reagir, como lutar pela liberdade. Então, quando se debate a questão da posse e porte de armas de fogo, os autores vão dizer que não se trata apenas de algo pessoal, de uma vontade, um desejo ou a liberdade de se comprar uma arma, mas também de que se trata de uma futura defesa da liberdade nacional, da liberdade individual e da sociedade como um todo, no caso de se assumir naquele país um governo totalitário, um governo tirânico, né? Serve como exemplo a própria Cuba, a China, por assim dizer, né, pelo menos em alguns momentos históricos, e até recentemente, no corrente ano de 2019, em que é feito esse áudio, o exemplo da Venezuela. Né, os cidadãos desarmados não têm como reagir à opressão que o governo impõe a elas e às suas liberdades. É essa a visão do autor. Mas então, os autores vão mostrar em que momento da história essa questão mudou dentro da Inglaterra. É que a partir da Segunda Guerra Mundial, a legislação inglesa começou a trabalhar no sentido de desarmar os seus cidadãos. E as leis foram reformuladas para que o uso defensivo de armas fosse considerado crimes. Até mesmo o uso de bastões, pedaço de pau, qualquer coisa desse tipo, que fosse utilizado na defesa contra um criminoso, eles seriam então aí vistos como um ato de violência e, portanto, proibido, né? Há casos, inclusive, os autores vão dizer, de pessoas que foram condenadas pela justiça por haver se defendido e ferido os agressores, que eram os bandidos, né? E esse raciocínio jurídico, na visão dos autores, ele fomenta mais a injustiça e torna o criminoso vítima e a própria sociedade em criminosos. Os autores, então, vão trazer a informação de que dentro da sociedade inglesa ninguém poderia mais usar de violência para se defender, exceto os próprios bandidos, que sempre usam de violência e nem sempre há punição para eles, né? Mas devido a tudo isso, houve um efeito contrário do que se esperava. A taxa de crimes violentos foi aumentando até chegar a incrível margem de ultrapassar em 80% a taxa de crimes violentos nos Estados Unidos. Mesmo que a Inglaterra tenha um território 75 vezes menor que os Estados Unidos e 5 vezes menos o número de habitantes, né? Isso em comparação per capita, claro. Isso por si só já indica aí que não há qualquer vantagem ou qualquer tipo de sucesso em qualquer programa de desarmamento. Inclusive o desarmamento inglês não houve aí qualquer sucesso, mas pode ser comparado a vários outros países, como Austrália, Jamaica, Irlanda e também no Brasil com o Estatuto do Desarmamento em 2003, né? Que só para efeito de comparação, em 2004 a taxa de homicídio era de 27 para cada 100 mil habitantes. Em 2012 já era de 29 para cada 100 mil habitantes, mostrando aí claramente que nenhuma política de desarmamento civil tem condições de prosperar e obter sucesso.
Para se ter uma noção do que isso significa, a República Tcheca possui leis bastante livres, né, liberais para posse e porte de arma. E os crimes de violência, assassinato, estupro e latrocínio estão aí em queda constante pelos últimos 20 anos, pelo menos. Mas o autor vai trazer exemplo também da Suíça, onde as regras são ainda mais permissivas do que na República Tcheca, e apesar de não ter exército, né, um exército no sentido convencional, como tem nos outros países, a violência na Suíça, ela também decai ano após ano e é visto como um dos lugares mais seguros do mundo até, né? Mas em relação à questão do não ter exército na Suíça, existe um exército formado por soldados profissionais, que é apenas 5% da população, mas 95% dessa população elas são inconscritos, né? Ou seja, voluntários que têm suas armas em casa e em qualquer situação aí de necessidade, eles são deslocados e são convocados para defender o seu país. E para se ter ideia de como a liberdade na Suíça ela está atrelado ao valor individual e está relacionada essa questão da liberdade de se ter arma, que no referendo de 2013 sobre a extinção desse sistema de conscrição, apenas 12% dos eleitores compareceram para votar a favor, né? E no número total de armas nas mãos da população suíça, para se ter ideia, é de quase 3 milhões, ou seja, 0,35 por habitante. E em detrimento disso, as taxas de criminalidade são uma das menores do mundo, né? E entramos então no capítulo 4, onde a falácia será de que as armas dos criminosos, elas vêm dos cidadãos, né? É aquela mesma falácia que foi citada anteriormente, com relação à época de Getúlio Vargas, onde a propaganda midiática em favor do desarmamento, né, naquele caso específico em relação às armas que estavam em posse dos coronéis, a propaganda era exatamente essa, de que as armas dos criminosos, na época do Getúlio, as armas que os cangaceiros utilizavam, vinha dos fazendeiros, extraviadas ou roubadas dos fazendeiros. No caso atual, são o crime de forma geral, o crime organizado, os crimes de facções, os crimes de modo geral. As armas utilizadas nesses crimes, segundo o que a mídia regularmente aí reproduz, ela vem dos cidadãos que possuem armas legalizadas. Só que, na visão dos autores, essa é uma grande mentira, né, que é difundida pelos jornais, revistas, pela TV e também pela internet. E como prova disso, eles vão citar uma pesquisa realizada por uma própria ONG desarmamentista, que é a Viva Rio, onde que foi registrado que nos anos de 1951 até 2003, apenas 25% das armas apreendidas com criminosos eram armas registradas. Além disso, há dados e estatísticas que até reduzem ainda mais esses números, por exemplo, até para 22%, né? Ao invés de 25%, de 22%. Mas na realidade, os autores vão dizer que tirar as armas das pessoas tem por objetivo de exercer o controle social, né? E para ocorrer esse controle, tudo se usado de todos os meios, né? Distorcer pesquisas, maquiar os dados, ignorar a realidade, tudo que favorecer esse objetivo de criar um controle social, eles vai se apelar para qualquer medida que favorecer a esse fim, né? Então, os autores vão encerrar este capítulo dizendo uma obviedade, mas que as pessoas fecham os olhos e tapam os ouvidos para ela, de que se as armas são uma causa do aumento da criminalidade, a diminuição da posse e porte de armas que foi proposta aí, que foi colocada em prática pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, deveria então ter feito os índices de homicídios baixarem cada vez mais. Mas, como vemos aí no decorrer do livro e na nossa própria realidade, os crimes, os homicídios e a violência de modo geral só aumentam e não diminuem. Entramos então no capítulo 5,
onde a falácia que será respondida pelos autores é: armas são produzidas para matar. E o capítulo vai começar com uma citação muito comum e muito utilizada pelo senso comum de que armas são instrumentos de morte. E o autor vai lançar um desafio de que quem nunca ouviu falar isso, né? Quem nunca ouviu essa frase em algum lugar, ou leu ou escutou, ouviu ela ser difundida, de que as armas são um instrumento de morte. Mas, para os autores, isso corresponde a dizer que os carros só servem para atropelar, né? Se as armas são instrumentos de morte, só servem para matar, os carros também só servem para atropelar, porque é um efeito equivalente, né? Ou então dizer que as facas só servem para esfaquear. Esse é o desafio mental que os autores fazem em relação a essa falácia de que armas são produzidas para matar. E os autores, então, vão nos dizer que o que causa realmente esse preconceito contra as armas e essa desinformação é o fato de a mídia só dar espaço a histórias de chacinas, de assassinatos, né, aonde foram envolvido a arma de fogo. Mas ela não dá nenhum tipo de espaço, por mínimo que seja, para relatos de uso defensivo das armas, ou seja, de quando as armas de fogo, o uso dela, evitou as tragédias ou evitou que se cometesse, que ocorresse um determinado crime violento. Então, o autor vai fazer esse papel que deveria ser da mídia, e na página 79 até 87, os autores vão nos mostrar, aí vão trazer o relato de vários desses casos onde uma arma de fogo impediu a ação mais grave de bandidos, né? E as fontes dessas notícias que eles vão trazer também são apresentadas devidamente nos livros, né? Então, vamos entrar no capítulo 6, e a falácia será: armas causam acidentes com crianças, também muito difundida. E os autores, então, vão dizer que a preocupação com mortes ou acidentes que envolvem crianças ou até adultos é muito justificável, né? Porém, fala-se muito nas armas de fogo, só que se esquece de considerar diversos outros fatores, outras circunstâncias que não têm relação com as armas, mas que também são responsáveis por muito mais mortes envolvendo crianças, né? Os autores, então, vão promover aí a discussão na página 91 a respeito daquilo que mais causam acidentes com mortes de crianças e também de adultos, né? E eles vão propor um desafio perguntando: quais são as principais causas de morte acidentais infantis? Quais as principais causas de mortes acidentais de adultos? E qual a relevância do papel das armas em uma e em outra situação, né? Essas perguntas o autor faz para abrir uma reflexão a respeito ou contra, né, aqueles que afirmam que as armas causam acidentes com crianças, mas eles não conhecem os dados nem informações a respeito disso, né, das causas de mortes infantis, quais são as principais causas de morte acidentais de adultos, né, ou qual a relação de um e de outro caso com relação às armas de fogo. Será que existe uma relação? E em resposta, né, os autores vão citar um levantamento da ONG Criança Segura, né, entre os anos de 2003 a 2012, com os dados sobre as mortes acidentais infantis de criança com idade até 12 anos. Né? Em primeiro lugar, segundo os dados levantados, isso na página 92, com 21 mil mortes, né, ou seja, 39% das mortes e acidentes ocorridos com crianças são por acidente de trânsito. Em segundo lugar, tem o afogamentos, né, que são 13 mil mortes, ou seja, 25% do quantidade total. Em terceiro lugar, o sufocamento, com 7 mil mortes, ou seja, 14%. E quedas, queimaduras, intoxicações vão aparecer em quinto, sexto e sétimo lugar. E armas de fogo, que é a falácia de abertura deste capítulo, as armas de fogo são a oitava causa, né? Está em oitavo lugar, aliás, como causa de acidentes
e mortes acidentais infantis, né? Com apenas 353 mortes, ou seja, 0,7% do total de mortes acidentais de crianças. E a conclusão que os autores vão fazer é que 80% das causas das mortes não tem relação alguma com as armas, né? E nesta análise dos autores, a partir desses dados, pode-se considerar mais perigoso ter uma piscina em casa ou levar uma criança à praia do que ter uma arma de fogo em casa. E só para considerar também, no Brasil, entre adultos, o índice de acidentes, né, ou mortes acidentais, por arma de fogo, claro, fica em quinto lugar, né? Mesmo assim não é primeiro nem segundo, é em quinto lugar. Mas então os autores também vão trazer a seguinte defesa de que há no Brasil pessoas que dizem que não acontece tantos acidentes com armas de fogo envolvendo crianças porque não há número suficiente de armas nas casas das pessoas. Mas na realidade essa informação também é uma desinformação, é algo incorreto, porque existe entre 10 e 16 milhões de armas na mão dos brasileiros. E esse número por si só é grande o bastante para que se avalie o potencial de risco, né, de acidentes caseiros, se caso ocorressem. Mas no caso não há tantos acidentes assim, a verdade é essa, porque 16 milhões de armas seria suficiente para promover aí, para acontecer, aliás, vários acidentes, se fosse o caso, né? Para se ter ideia, nos Estados Unidos, onde há muito mais armas, o número de acidentes desse tipo também segue índices parecidos aí com os do Brasil, ou seja, os acidentes envolvendo crianças aí e arma de fogo são realmente muito baixos. Então vamos avançar aí para o capítulo 7, e a falácia será: o controle das armas ajuda a solucionar os crimes. E essa falácia, né, essa desinformação, ela será combatida aí com uma citação dos autores de que toda vez que o governo ganha poder para controlar algum aspecto da nossa vida, nós perdemos um pouco de nossa liberdade, né? Então os autores vão dizer na página 105 que historicamente os governos de esquerda eles são contrários às liberdades individuais. Então é normal, né, nesse sentido, a essas políticas de esquerda, que haja um desejo de controlar as armas, mesmo que seja sobre a justificativa de que o controle das armas ela pode aí gerar uma solução para os crimes, né? Averiguação, rastreamento e esse tipo de ideias. Mas o que está por trás disso, na verdade, dessa fachada, é oprimir e controlar as próprias pessoas, né? E os autores, então, vai trazer uma informação também muito relevante de que no Brasil nós temos uma tendência a tolerar esse controle, essa vigilância estatal desde o nosso nascimento, né? E ele vai dizer que esse tipo de controle, né, sobre nós, sobre nossa liberdade, nossa individualidade, ela é implantada desde a criança, nessa restrição da liberdade. Por isso, a gente não vai percebendo quando isso vai se agravando. É aquele velho, famoso, mas sempre atual, exemplo do sapo que vai sendo cozinhado numa água morna, né, que vai esquentando e fervendo, a temperatura vai subindo e ele vai se adaptando até ocorrer sua morte sem que ele percebesse a alteração da temperatura, né, um aumento da temperatura. Assim nós somos cozinhados pelo controle estatal desde a nossa infância. Esse controle vai se ampliando e acho que nós não vamos percebendo, porque nós vamos nos adaptando sem nos dar conta que é a nossa liberdade quem está sendo tolhida, que está sendo limitada. Os autores, então, vai citar um exemplo do RG, nosso registro de identificação civil, que ao tirá-lo, aí na adolescência ou juventude que seja, a impressão de cada um dos nossos dedos é retirado, né? E isso a gente encara como normal, mas esse tipo de catalogação é feita apenas com criminosos, né? Em países mais livres, os autores vão dizer, apenas quem tem ficha criminal é que tem suas digitais coletadas, porque a digital é algo pessoal.
Então, deveria ser pelo menos uma violação da nossa pessoalidade e da nossa individualidade humana, né? Marcar e registrar o indivíduo, os autores vão dizer, é como se tratar esse indivíduo como uma propriedade do Estado, né? E os autores então vão fazer uma citação de que quando o governo defende o controle sobre as armas, ele está defendendo, na verdade, mais controle sobre a vida desses cidadãos. Nós podemos ver essa citação na página 105, né? Então vai ser dito aí na página 107 que controlar armas não pode ajudar a solucionar os crimes. Simplesmente porque a maioria das armas usadas no crimes nem sequer são registradas ou tiveram aí sua numeração raspada. E apesar do controle que o Estado tenta fazer com relação aos cidadãos, né, e em relação às armas, apenas 10% dos homicídios cometidos no Brasil, eles são solucionados. Então, isso mostra que mais controle não significa menos crimes, né? Não há uma relação entre controle das armas ou controle social, controle da população, em relação à diminuição dos crimes. Não há qualquer relação entre uma coisa e outra. E no capítulo 8, então, a falácia será: o desarmamento diminui a criminalidade. O capítulo, então, vai iniciar com uma citação de Benjamin Franklin, de que aqueles que abrem mão de uma liberdade essencial por uma segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança, né? E de acordo com o mapa da segurança, os autores vão dizer, de 2006, desde que se entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, o número de criminalidade só se fez aumentar. Em 2003, para efeito de comparação, a taxa de homicídio era acima de 51 mil ao ano. Já em 2012, já ultrapassava a marca de 56 mil ao ano, né? Os autores, então, vão dizer, na página 122, que possuir uma arma em casa, abre aspas, não deve ser apenas um direito, mas uma liberdade que garante outros direitos fundamentais, como a vida, a liberdade de expressão e a propriedade privada, fecha aspas. E no capítulo 9, então, a falácia será de que qualquer cidadão de bem pode comprar e possuir armas no Brasil. É também uma falácia muito comum, né, nos debates onde os pró-desarmamento, né, os que defendem o desarmamento civil, eles vão usar isso em um momento ou outro do debate, de que a lei, o Estatuto de Desarmamento, as leis de restrição à arma, não impediu e nem proibiu o cidadão de possuir arma. Qualquer um que seja cidadão de bem, que não tenha antecedente, ele pode ir comprar sua arma normalmente, né? Mas o autor vai abrir esse capítulo com uma brilhante colocação, né, uma pergunta, na verdade, que vai nos abrir o nosso horizonte de reflexão a respeito dessa falácia do capítulo 9. A pergunta do autor, na página 127, vai ser: se qualquer cidadão pode comprar e possuir armas com alguma facilidade, quantas pessoas você conhece que possuem armas, né? Então, eles vão nos mostrar de que a dificuldade de um cidadão conseguir uma licença para se armar é realmente muito grande, né? Há um alto custo envolvido, um custo psicológico, que é o processo envolvido de desgaste, um custo de tempo e principalmente um custo financeiro. Então vai ser tratado na página 130 as prerrogativas para se adquirir uma arma de fogo, segundo a Lei 10.826 de 2003, que é o referido Estatuto do Desarmamento. Então, os autores vão trazer aqui uma luz, uma observação, especificamente sobre o artigo 4º, que informa que o cidadão, para a aquisição de registro de uma arma de fogo, deve declarar efetiva necessidade, além de comprovar também a capacidade psicológica e capacidade técnica, né? E no fim de todo esse exaustivo processo, ele pode ter o seu processo de registro negado, porque cabe ao próprio órgão governamental, que nesse caso é a Polícia Federal,
a conclusão do deferimento ou indeferimento desse pedido de registro, né? Ou seja, se o órgão da Polícia Federal, o respectivo órgão, ele concluir que não há essa efetiva necessidade, esse registro pode ser negado, né? Mesmo com todo aquele processo que envolveu a abertura aí de um pedido de registro de armas de fogo, né? Na prática, os autores vão dizer, na página 131, o que se chama declarar efetiva necessidade, ou seja, declaração de efetiva necessidade. Na prática, significa demonstrar a efetiva necessidade, né? E essa exigência por si só já exclui do processo pelo menos 90% dos interessados em ter arma de fogo, já que o critério de ter que provar para a justiça que se tem necessidade de ter uma arma, ela é muito subjetiva, né? E porque é subjugada ao escrutínio pessoal da pessoa que está avaliando aquele processo, né? Então, se a pessoa concluir, depois de tudo que você fez, ela concluir que você não tem necessidade de uma arma, simplesmente ela vai negar o seu pedido. E você jamais vai ser ressarcido nem reembolsado por tudo que você gastou aí em termos de documentação requerida aí pelo artigo 4º da Lei 10.826. Então, será tratado em seguida o último capítulo do livro, que é o capítulo 10, que vai ser, na verdade, um resumo dos principais pontos que foi tratado nos capítulos anteriores. E este capítulo, né, ele foi feito dessa forma para servir aí como embasamento aquelas pessoas que estudam o tema, ou que pretendem estudar o tema, mas não dispõem de tempo para fazer uma leitura e pesquisa mais robusta e aprofundada. Então, esse capítulo será uma visão geral de alguns pontos principais que o autor vai trazer, e é uma das partes assim mais objetivas, porém mais relevantes aí desta obra dos autores, né? Então, os autores vai tratar aí pela página 39 a seguinte afirmação: governos totalitários são os que mais deixam o desarmamento, mais desejam, aliás, governos totalitários são os que mais desejam o desarmamento da população. Porque um povo desarmado está incapacitado de reagir ao totalitarismo desse governo. Também vai expor a seguinte tese, de que as armas são como um carro, seu uso depende de quem está no controle. Outra citação, por vezes o simples ato de sacar uma arma de fogo já faz o criminoso desistir do crime. Também foi visto em outros capítulos que países que menos restringem a posse e porte de armas são estatisticamente menos violentos. Ao contrário, os países que mais restringem as armas se tornam os mais violentos. Outra situação tratada no livro é de que criminosos não devolvem as armas em campanha de desarmamento. Isso por si só já deveria abrir os nossos olhos, né? Outro assunto tratado no decorrer do livro: a grande maioria das armas utilizadas em crimes são do mercado negro. Também, em nenhum lugar onde foi feito rigoroso controle das armas, a violência e crimes diminuíram. Outro, acidentes domésticos com armas são raros. Outro tema tratado no livro: a presença de uma arma em casa não aumenta os riscos de que se cometa suicídio, né? Porque existe essa falsa impressão de que uma arma em casa ela vai estimular aí o suicídio, principalmente dos jovens e adolescentes. Não há nenhuma dados informando ou comprovando esse tipo de pensamento, que na verdade os autores vão dizer que as pessoas se suicidam diariamente, mesmo sem usar armas de fogo, né? E por fim, o Estatuto do Desarmamento não funciona. Essa é a conclusão que se faz. E os índices de violência, desde a implantação do Estatuto do Desarmamento, provam isso, porque eles aumentam ano após ano. Então, o livro vai encerrar trazendo aí dois apêndices, um à página 145 e outro a partir da página 155. O primeiro apêndice trata do Programa Nacional de Direitos Humanos,
aonde os autores vão trazer aí as principais diretrizes, né, uma a uma, para que o leitor possa refletir a respeito e ver qual é a tendência e para onde aponta aí o programa de direitos humanos. E foi trazido aqui a reflexão, esse programa de direitos humanos pelos autores, simplesmente porque ele é o programa que vai direcionar e vai influenciar diversas outras secretarias, diversas outras iniciativas de outros setores do governo como um todo, né? Seja na área da saúde, na própria área da segurança, da educação, serão tomadas aí como base o Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, é feita uma reflexão a respeito aí de quais são essas diretrizes e qual é a tendência aí do nosso país, dado a essa forte atenção e relevância que se dá ao Programa Nacional de Direitos Humanos. O apêndice 2º, na página 155, ele vai trazer aí o referido Estatuto do Desarmamento, em comparação ao referendo de 2005, né, e vai tratar aí de um e outro, fazendo uma relação entre um e outro, para que o leitor tenha uma base ampla aí a qual refletir sobre o tema do desarmamento. E assim encerra o livro Mentiram para mim sobre desarmamento, de Flávio Quintela e Benê Barbosa.